Meus amados irmãos, vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Estamos hoje para fazer mais uma leitura diária desta terça-feira. E dessa feita vamos falar sobre a lição de número 2, que traz o assunto, o arrebatamento da igreja. E para a nossa meditação, nós vamos ler Apocalipse 3, verso 6, que diz: Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus irmãos, eu confesso para vocês que para mim é um dos assuntos mais sérios da Bíblia Sagrada é falar sobre a vinda de Jesus. Uma responsabilidade para nós que estamos aguardando a vinda de Jesus. Porque nós podemos ganhar ou perder por um milésimo, por fração de segundos. E estar vigilante, meus irmãos, é coisa que requer de nós uma força de vontade. Essa carta escrita à igreja de Sardes, quando João escreve, ele escreve exortando aquela igreja. Ele escreve dizendo ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve isso, diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas, e conhece as tuas obras, e quem tem nomes e que vives, mas estás morto. Irmãos, não é falta de ensinamento na igreja, não. O pastor nosso ensina, para a glória do nome de Jesus. Pensa num pastor que ensina a Bíblia para a igreja. Porém, nunca vai faltar o morto no meio da igreja. Nunca. Mas também nunca vai faltar o crente que está preparado, vigilante para o arrebatamento. E João prossegue aqui a sua escrita dizendo: ser vigilante e confirma os restantes que está para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Isso aqui, ele está falando para o pastor da igreja. Viu? Confirma isso para os restantes que estão para morrer, que estão à beira do abismo. E você, pastor, é responsável. Jesus queria dizer dessa linguagem para eles. Confirma aí, fala para esse povo que está à beira da morte. Esses que estão aí fracos na fé. Lembra, pois, do que recebeste, do que tens recebido e ouvido, guarda e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberá que hora sobre ti virei. Olha, a surpresa para quem não está preparado para o arrebatamento. Surpresa. Porque quem está preparado está esperando, está vigilante. Na vinda de Jesus não é surpresa para o crente preparado. Não, senhores. Mas para o desapercebido, ele sempre está pensando que Jesus vai demorar mais. Que Jesus não vai voltar agora. E tem muita gente que não gosta de ouvir mensagem sobre a vinda de Jesus. Porque não está preparado e não quer ouvir. Entendeu? Por que hoje há tantos pregadores que estão só massageando as pessoas, falando aquilo que elas gostariam de ouvir, para não perder o público, não é? Para não perder o povo que acompanha ele nas redes sociais, nas mensagens pregadas. Porém, nós temos uma responsabilidade, quando ensinamos a palavra de Deus, de dizer a verdade. Veja bem que a carta não foi escrita aos irmãos, não. Ela foi escrita direcionada ao anjo da igreja de Sardes. Jesus estava chamando ele para uma prestação de contas, dizendo: olha, pastor de Sardes, você está deixando a desejar. Você tem nome que está vivo, mas você está morto.
Arrepende enquanto é tempo. Aleluia. E aí, se parasse por aqui, parece que a igreja estava corrompida. Mas no verso 4 está dizendo: mas também tens em Sarde algumas pessoas que não contaminaram suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Oh, glória! Eu fico na igreja observando, nos cultos, por exemplo, e fico observando, o crente que está em plena comunhão com Deus é diferenciado. Você vê ele quando ele está assistindo o culto, mesmo que ele não tenha oportunidade de ir lá na frente, mas é um crente, você vê nele a presença de Deus. Você vai dar um testemunho, às vezes fala pouquinha coisa, mas você vê a presença de Deus na vida dele. Então, irmãos, é como eu estava falando, o culto, às vezes, ele não está um culto que barulhão, mas você vê a presença de Deus permeada assim no meio dos crentes. As pessoas vêm cá na frente, falam testemunho, a gente dá vontade de dar glória a Deus. Vê a pessoa canta o hino, você vê a presença de Deus, como o culto de quinta-feira passada. Foi um culto abençoado, gente. Poucas pessoas que estavam em vista do número de crentes que nós temos, mas pensa no culto que Deus estava presente. E eu louvo a Deus por isso. Deus jamais desampara aqueles que estão lutando para chegar no céu. E aí a promessa é: o que vencer, aleluia, será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida. Confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus amados, veja que privilégio, veja, Jesus chegar diante do Pai e dizer: Pai, eu quero apresentar aqui a minha serva Maria. Ela foi fiel lá na terra. Ela passou por tantos desafios, tanta dificuldade, mas chegou aqui o nome dela agora, ele vai dar um novo nome, né? Nós não sabemos, mas ele vai confessar. Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai e dos seus santos anjos. Portanto, Deus abençoe a nós todos. Deus abençoe os ouvintes das leituras diárias. Deus abençoe o pastor que está nos ensinando a palavra. Deus continua abençoando o senhor, pastor Daí. Deus continua dando ao senhor esta graça. Deus continua abençoando nossos vice-presidentes, pastor Willi, pastor Antônio Bastos. Deus abençoe o ministério aqui da nossa sede, os obreiros, membros congregados. Deus abençoe os demais vice-presidentes da nossa convenção, pastor Jean, pastor Ailton, e que a bênção do eterno Deus esteja sobre a vida de todos nós até a volta de Jesus. Que Deus abençoe.